Boa tarde, boa tarde. Como vocês estão? Estamos aqui com mais uma live do Mar da Consciência, edição Portugal. Hoje estaremos um pouco com Edmar, nosso parceiro, que está numa correria dos preparativos. Afinal, faltam apenas 14 dias, né? Porque o dia do evento não conta, é o dia da festa, né? E estaremos com um palestrante nosso, meu querido amigo Jorge Roseno, do Vieses do Ser, não é? Ele que é terapeuta holístico, babalorixá, reikiano, enfim, tantas coisas. E hoje vamos falar de um tema muito interessante que eu vou deixar ele. Tudo bom, Maria? Seja bem-vinda. Então, eu vou mandar aqui alguns convites para que as pessoas venham participar. Deixa eu ver quem é que pode vir. Rafael, Carla, Paula. Vamos ver quem é que pode dar o ar da graça. Meio-dia aqui no Brasil. 4 horas da tarde em Portugal. Mais um bate-papo. É apenas um pequeno spoiler do que vamos encontrar. De força, poder, transformação e muita consciência nesse dia 14 de junho em Lisboa. Para você, tudo bom, Maria? Para você que é de Lisboa, conhece alguém? Oi, Eduardo, boa tarde. Vocês que são de Lisboa, que estão disponíveis, estejam lá conosco. Vai ser um dia incrível, tá? Já mandei o convite aqui para os nossos participantes. Deixa eu ver se eles chegam. Edmar, querido, seja bem-vindo. Você vai entrar por Edmar? Boa tarde, Eduardo. Por Edmar ou vai entrar pela Casa do Amparo? O que você deseja? Deixa eu ver se eu acho a Casa do Amparo. Edmar que está numa correria, não pega para resolver, né? Oi, Renato, seja bem-vindo. Deixa eu ver se eu mando aqui, Casa do Amparo. Mandei, Edmar, para você entrar por lá. Já convidei o Jorge. Casa do Amparo, já mandei. Para você entrar comigo. Isso é só um spoiler do que vai acontecer dia 14 de junho em Portugal e 20 de junho em Abu Dhabi. Nosso convidado chegou. Deixa eu ver se Edmar consegue entrar. Jorge, que estava ontem. Cris, tudo bom? Ah, sim. Aqui que vão chegando as ligações e interrompem. Oi, Cris. Jorge, Oi, estás aí? tô, rapaz. Cheguei. Faz tempo. Pois é, estamos aqui, rapaz. E aí, Jorge, tudo bem? Preparado? Sei Preparadíssimo. que você, sábado, está lançando um livro. Pois Bom, é, rapaz. Com certeza. Vai ser agora, dia 31, né, na Casa Up, aqui na Boa Vista, em Recife, Pernambuco, Brasil, né, Raízes do Corpo, né? E a gente tá aí nesse movimento. estarei lá. Firme, forte e Vou contente. lhe dar um abraço. Ei, mais tarde a gente vai se ver, viu? Combinado, tá marcado, O né? A gente não quê? combinou hoje. Hoje, sim, sim, 17 Não, horas. não me deixe off no on. Olha, um toco online. Não! Já pensou? Eita, Ana Paula, esqueci de você. Ave Maria, eu encerrar Não, até a não, não, live agora. não. Pelo amor de Deus, que é Ó, isso? cadê Não, não. demais, minha gente? Jorge, daqui a pouco ele aparece, a Casa do Amparo. Uhum. Jorge, Oi. mais uma vez você aqui. Eu tenho uma honra de ter você aqui em Recife e agora em Portugal. E você escolheu um tema que eu me diverti muito, né? Porque a gente ri para não chorar. A gente ri para não chorar. Fale sobre esse tema. E aí eu acho que tem a ver muito com o campo, né? O campo que a gente está, que a gente vibra, né? Eu acho que tem muito a ver com toda essa história. E aí eu acordei e daqui a pouco chegou e disse: o mar que arrebenta é o mar que alimenta. Aí eu, oi? Hoje Como assim, Bial? Né? E aí já eu estava aqui disse, não, assim, amigo, ó, arrebentado. eu preciso dizer
isso, Ana Paula. Com certeza eu preciso dizer isso, Ana Paula. Deixa eu me posicionar melhor aqui, porque eu Irandei estou essa achando roupa. que. Peraí, deixa eu ver esse look. Casa do Amparo entrou. Graças a Deus. Amei esse look. Pronto, é isso. Sim, vai. Vamos dar, eu vou fazer Edmar, mas termina essa conclusão aí do mar que me arrebenta. Como chegou? Porque eu já Deixa eu só toda ajeitar aqui. arremessada. Deixa eu só ajeitar aqui, que daqui a pouco a gente fica de Ajeite. boa. Pronto, agora vai ficar melhor. Pronto, perfeito. Pronto, agora ficou melhor. Bahia do Carro maravilhosa. Segunda-feira estamos juntas, viu? Scala Hawkins. Aqui a gente não para, aqui a gente vai de extremo. E aí foi aquele lance, né? O mar que arrebenta é o mar que alimenta. E aí eu disse, não, isso tem a ver com a questão do mar da consciência, com certeza. E, e aí foi massa, aí eu mandei para você e a gente está aqui falando sobre esse movimento. Eu acho que é o campo já dizendo para mim, ó, tu tem que falar sobre isso. E aí eu reservei um pouquinho dos meus conhecimentos, não é, Renata, Ana Maria do Carmo? Seja bem-vinda, garota. E aí eu estou aqui nessa perspectiva de falar sobre essas questões, né? Do mar que arrebenta ao mar que alimenta. Maravilhoso. Deixa eu chamar Edmar, porque Edmar disse que não pode ficar a live toda. Deixa eu chamar Hum, Edmar para ele participar aqui. Peraí. Meu Deus, olha ok. essas energias, essas egrégoras fortes. É Uhum. uma coisa séria. Mas pode ir falando, Jorge. É, que massa! E aí, o que é que eu quero falar um pouquinho sobre isso? Eu quero começar a falar sobre a questão do mar, né? Quando a gente olha para o mar, a gente vai entender, é um elemento água mesmo, né? Então, assim, a gente começa a entender que vai ter mais água na Terra do que terra. A gente vai entender que no nosso corpo, seja bem-vindo, Edmar, satisfação enorme de estar aqui com você, né? Sinta-se abraçado, né? Por todos os axés do universo, por todas as forças e energias da natureza, né? De todas as ordens, de todas as formas. Minha benção, me abençoe, que eu preciso da sua benção. Olha, muito obrigado. E brevemente estamos cá juntos, né? Se Deus quiser. Com Mais alguns certeza. dias. Falta só uns diazinhos, já faltou mais, né? Agora está bem pertinho. Estamos em contagem agressiva, não é? Exato, E aí, vê só, exatamente. falando sobre essa questão do mar que arrebenta e o mar que alimenta, a energia da vida, né? A energia vital, leva a gente sempre para desafios. E é o mar que arrebenta mesmo, né? Porque às vezes a gente está numa situação muito cômoda, e eu quero trazer um exemplo muito prático aí, vivenciado por mim, né? E aí você está lá, você nem imagina que isso todo pode mudar, e aí de repente a vida chega e faz, toma, segura tua onda aí, tu não pode mais ficar aqui não, te move, né? Te move se não mobilista. Ou seja, o que eu fico parado na minha inércia, algo pode me densificar energeticamente e me deixar vulnerável a presas do dia a dia. Né? Então, quando o campo energético, e aí eu vou trabalhar na questão das emoções, ela chega em você e dá um impacto em você, é para dizer assim, ó, sai daí, vai para outro canto, te move. E em janeiro desse ano, eu estava no meu lugar assim, bem despretensioso, aí chega na Paula com essa proposta de Portugal, e eu disse, oxe, eu vou. Aí depois, disse, meu irmão, aí eu vim para a reflexão, né? Qual o impedimento que se tem de eu ir para Portugal para esse evento? Eu sou um cara próspero, eu sou uma pessoa próspera, então eu vou. Mas deu medo do coração, velho. E aí tudo começou a se modificar no processo. Tudo começou a se modificar no processo, né? E eu dizendo assim, meu Deus, eu não acredito nisso, pai. E a coisa aconteceu. Eu não estava me vendo indo para um lugar que eu poderia estar, e o universo pegou na Paula e disse, manda esse ceboso aí organizar as coisas dele e ir embora, porque o povo está precisando dele lá. Então, quando você começa a entender que você nessa terra, você não é fim, você é processo, né? Entender essa temática do universo, né? Que a partir do momento que eu fico estático, parado, na inércia, eu vou ficar como presa fácil para algozes, para densidades, né? Que aí a gente
está fazendo essa comparação, se não urububilística, mas com todo respeito à natureza. Então, às vezes a gente está numa situação bem massa, né? Está tudo clean da história, tudo equilibrado, tudo dando certo. Aí o negócio vai embora, não é? E aí, quando você vai, você encontra novos desafios para aprender muito mais e voltar mais fortalecido, ou de lá você partir para uma outra história, não é? Então, no primeiro momento, é anunciado Portugal, né, pelo Mar da Consciência. Daqui a pouco já se lança Dubai e a coisa vai tomando outras proporções. Por quê? Porque eu acho que esse mar que leva a gente para se arrebentar positivamente, ele leva a gente para a gente criar reflexões sobre nossa vida e sobre o nosso poder energético, não é? Sobre o nosso poder de axé, né? Falando uma linguagem afrodescendente. Não é? Então, assim, olhar para essa perspectiva de estar no Mar da Consciência, um evento grandioso, com pessoas de alta performance no sentido de conhecimento, no sentido do processo da doação, no sentido do amor. Então, assim, o mar é o amor que arrebenta e alimenta isso, porque a gente é amor puro. Porque se não for desse processo da transição planetária que a gente vislumbra e acredita nisso, não faria sentido a gente estar aqui. Concorda demais. E agora eu quero ouvir o senhor, já que o senhor me abençoou, eu quero ouvir o senhor agora, e quem puder aí falar, para eu descansar minhas pregas vocais, por favor. Ok, Jorge, o senhor está no céu, né? O senhor está no céu, todos nós somos abençoados, né? Na medida que acordamos cada dia, podemos respirar, podemos enxergar, podemos ver que estamos com saúde na perspectiva de estar em movimento, né? E o dia que não somos abençoados, no plano físico, cá podemos estar em processo de transformação. Não é o fato que nós não vermos com os nossos 5 sentidos que nós deixamos de existir, não é? Agora, quando você achei interessante você falar dessa questão do mar arrebenta, né? Parece que é quase mesmo um sotaque mesmo nordestino quando fala o mar arrebenta. Pois é. Eu acho interessante nessa perspectiva, olhando de uma forma mais didática ou mais pitoresca, o mar arrebenta, ou seja, as ondas quebram porque nesse sentido aqui, ela aproxima-se, né, da costa e depois se aprofunda no mar, diminui gradualmente, não é? E depois, na medida que a onda aproxima, vai para um fundo ou para o raso, na sua base atinge no primeiro lugar, nós podemos colocar assim lá no topo. Ou seja, ela está sempre, se nós formos olhar os cíclicos das ondas, para ela se quebrar, ela tem padrões. Mas cada padrão, cada curva que ela dá, ela tem um movimento diferente de ascensão, de transformação. Então, assim, é muito interessante quando você coloca nessa perspectiva, né, da vida em movimento, da vida em transformação, da vida em desafio, significa que é esse mesmo processo, ou seja, parece que o arrebentar quebrou. Mas, e essa mudança, nós podemos dizer que todas elas, independente seja ela negativa ou positiva, depende mesmo do cada um do sentir. Ela é sempre mesmo um processo de transformação. Então, acho interessante que o teu discurso aqui vai muito, pegou um exemplo muito tranquilo, que quando nós falamos de água, águas doces, água salgada, uma vez falei isso com a Ana, né? Simboliza aqui uns aspectos das nossas emoções. Então, se 90% nós somos água, para não dizer 100%, e nesse imenso mar de oceanos que as nossas possibilidades, nós conhecemos as nossas emoções, a gente ter esse controle e, acima de tudo, é olhar para frente e seguir essa positividade da forma que você fala, não é? Aliás, você traz uma leveza, pelo pouco que eu percebi aqui na sua conversa, traz, ok, olha, gente, o que para trás ficou, vamos embora para frente, como é que nós podemos aqui arrebentar essa onda, né, e subir na crista dela, né, que acho que isso aqui é o mais importante. Pois é, e engraçado que quando você traz essa fala da crista da onda, esse mar que arrebenta é jogando você para ir para a crista da onda, pelo menos eu acredito nisso, não é? Então, jogar você para subir, né? Muitas vezes a gente não entende,
não é? A gente não entende que é para melhor, então você começa a se questionar, começa, e será isso, e será aquilo, e aí você vai começar a criar campos de densidade a partir da tua dúvida, que está atrelada à estudo do medo, não é? E esse medo Exato. talvez more aonde nesse processo? É um processo sistemático, de padrão, como você falou, que vai ter a onda quando quebra, tem vários padrões vibracionais, e aí é quando eu começo a me ver que muitas vezes essas construções do porquê vai identificar exatamente como eu me vejo na minha competência, na minha habilidade e na minha operacionalidade. E aí esse mar chega para mim e diz assim, ó, te joga aí, te vira aí, ó. Cuidado para não se machucar aí por cima das pedras, pererê, parará. Mas o padrão, quem tem, é você que vai descobrir para sair, fazer esse loop, para ir para a crista da onda, para fazer essa amarração, não é? Então, assim, esse mar, que é o mar das emoções, né? E na bioenergética é comprovado aí que mais de 90% das nossas patologias elas são geradas justamente pelas emoções, né? É que muitas vezes esse loop que a vida nos dá, o mar que faz arrebentar, ele faz gerar totalmente, zerar campos patológicos no seu corpo, não é? Porque essa interferência, e aí eu vou entrar um pouquinho no processo do triângulo, né? Na trilogia, quando você começa a estabelecer novos padrões de pensamento, de emoção, de acreditar, você vai interferir no teu corpo físico, no teu corpo mental e no teu corpo espiritual. Né? Então, assim, você abre essa centelha que todo mundo tem, pô. Todo mundo tem. Agora, por padrões de memórias da sociedade local, do território, né, da criação doméstica, nós tendemos a nos encolhermos, não é? E ficar pensando que nós somos aquele, com todo respeito à natureza, o bichinho de estimação, muito doído, muito egóico, não é? Achando que o mundo está aos nossos pés. E aí o mar chega assim, tá bom, você é bonitinho, inteligente, mas vá nadar nas pedras um pouquinho para ver se você encontra alguma coisa para comer, que seja uma alga legal para você comer. E é isso a nossa vida, né? A nossa vida é esse despontar de novos horizontes, esse despontar de novas propostas, esse se despir do velho para vestir o novo. Né? E aí eu quero fazer uma pergunta para você, Edmar, se você me permite, né? Eu sei que a história é de lá para cá, não daqui para lá, mas eu queria que você falasse um pouquinho, né? Você que está nesse movimento do Mar da Consciência, está dando uma força tremenda a todos nós, e desde já eu agradeço, né? Como é estar nesse mar que arrebenta? Como é que esse mar chegou em tu, macho? Diz aí. Depois eu quero fazer um Pois adendo, é. se me permitem. Diz, Depois. pode, vai lá, Não, diz, fala tu diz, Dani. primeiro. Como tu Ah, chegaste nesse bar? pois, é exatamente. Olha, quando nós falamos numa forma mais resumida, quando o mar ele arrebenta, né, ele tem uma causa. Né, e quando ele arrebenta exatamente para aquilo que está lá na crista, removemos aquilo que está na profundidade. Né? Então, o que faz ele estar nessa quebra é exatamente o fato dele chegar lá na crista, porque lá embaixo já perdeu algumas bases, já perdeu força. Então, nesse universo dessa polaridade do preto, vermelho, azul, das cores, depois a polaridade do negativo, do positivo, alto, baixo, direita, esquerda, todas elas estão conectadas, só que quando nós esticamos numa dessas pontas, sentimos aí essa quebra que você está a dizer. No meu caso, para eu posso dizer que a minha vida é constante quebras de cristas e removida de baixo para do alto e baixo. Show de Constante. bola, show de Aí bola. você fala, ok, há momentos que eu não tenho nem. Deixa eu respirar. Então é o tempo de puxar um pouquinho de respiração e ir ao fundo de novo. Isso faz constantemente aqui eu estar a viver em algo que eu gosto muito, que é viver minhas emoções. Mal dá tempo para a minha razão funcionar. Então eu sigo pela intuição, eu sigo pelas emoções, eu sigo pelo sentir. E
E essa é a melhor forma que eu me encontro. Hoje eu posso falar que se eu estou cá em Portugal, foi exatamente, por exemplo, há uma parte da minha história aí no Brasil, em Belo Horizonte, que eu já estava com um bom emprego, um cargo alto, tinha motorista particular, e os guias disseram, olha, está na hora de você dar continuidade ao seu trabalho. Eu falei, ok, mas dar continuidade ao trabalho em quê? Está na hora de você ir para a Europa. Dentro de 30 dias eu já estava cá porque eu ouvi uma voz, ouvi uma intuição e assim segui. Quando eu cheguei cá, que eu tive que lavar o chão, ficar, desculpa o palavreado, de bunda para cima, esfregando o chão, eu questionei para mim, mas o que eu estou a dar continuidade? Se eu chego no Brasil, eu já conseguia dar palestra para muita gente, já era uma referência na área social, e aqui, estou passar por tudo esse processo. E eles me disseram, olha, tudo aquilo que você pregou, tudo aquilo que você falava para os outros, está na hora de você aplicar. Eu falei, toma, Edmar, o teu ego precisa aqui de ser removido. Seu ego precisa ser trabalhado e compreendido de outra forma. Então, por isso que eu estou a dizer que ciclos e ciclos, assim como a onda, de ciclos e ciclos eu estou vivendo esse processo. Agora, o mais giro, seja ele qual for, seja ele na positividade ou na negatividade, de acordo com o meu sentir, eu faço, olha, eu abraço e aceito e caminho. Uhum. Olha, que maravilha, é isso. Massa, massa, gostei. Ana, e aí, tu vai fazer o quê? Dizer o Sim. quê? Fala aí. Vocês estão aí? Então, sim, eu estou, o Jorge também. Eu vou fazer um adendo nessa história da onda que me arrebenta. Fazendo, como tudo é energia, né? E a onda, ela só arrebenta quando ela avança. Quando o mar tá baixa, a maré tá baixa, que tá calmo, tá numa escassez natural, né? Que a vida é expansão e contração, o mar não arrebenta. Ele tá ali. A pedra tá lá e ele tá aqui. Quando ele chega a avançar, é porque ele está transbordando. E a gente vai trazer da onda do mar para as ondas, digamos, de energia, de informação. Né? Quando a gente está transbordando de energia, de informação, ela tem que ir para a arrebentação. É como chama, estou na arrebentação. É quando eu estou transcendendo. É como o mar, a princípio, não move as pedras, e a gente sabe que sim, que a água, pouco a pouco, a pedra vai se desconstruindo perante a força da água, muitas vezes até silenciosa. Assim é quando a gente está transbordando informação, conhecimento, energia, e não dá mais para ficar na marolinha. Tem que subir uma onda, jogar você nas pedras, seguir adiante e avançar. Então, quando eu percebi que era o momento, né, que eu não convidei, porque eu não convido, eu convoco. Eu disse, Jorge, você vem para Portugal. Oxe, como é isso? Eu digo, eu não sei. Eu sei que desde ontem, anteontem, que só vem a sua imagem para mim. E aí os desafios são o que são, né? Não, ninguém vive no mar de rosas, até porque o mar de rosas não existe. Ele é uma questão fictícia, né? É uma questão romantizada da vida, né? A gente vive realmente no mar de ondas, de frequências, de informações, de emoções, como vocês bem colocaram. E os desafios fazem parte da evolução nossa aqui desse movimento. Então, querido, chegou a hora de você transbordar além mar. Não só para Uhum. Portugal, mas Egito e tudo mais que é possível e ainda não foi concebido. E Edmar é um anjo que Deus botou no meu caminho, que a gente vai contar essa história no palco, né, Edmar? E aí a gente, nessa aparentemente serenidade, porque um sagitariano nunca é sereno, Uhum. a gente vai aqui, ó, dar uma rabisaca ali, depois a gente surfa, depois a gente mergulha, como ele me disse, toma um ar e seguimos. Então é isso, Jorge. Se você está sentindo esse arrebentamento, e eu brinquei, é porque chegou a hora de você transbordar informação, conteúdo, energia, amor, por esses 4 pontos do mundo. E eu estou muito Ô, feliz. ô, Ana, eu até gostava de fazer um convite para quem está nos ouvir. Agora, da próxima vez, quando for ao mar, em vez de ver, a pessoa pelo menos só senta ali na praia, na areia ou na rocha, seja de onde que for, e tenta ouvir os ciclos do arrebentar do mar. Cada vez que a água bate,
seja ela na areia, seja na pedra, ela emite um som. Esse som nunca veio alto. Por norma, nós achamos que é sempre o mesmo som, sempre o mesmo barulho, mas e esse som que desperta esse algo diferente é exatamente para a gente sair desse estado natural de mermice, né? Como você colocou agora, quando a maré está ali parada, sem onda, sem nada, significa que ele está inflando de algo que está nos sinalizando, olha, algo precisa mudar, algo precisa arrebentar. Então, é muito interessante quando nós ouvimos o som, não só aquele som que nós falamos que acalma, mas o som mesmo, apurar o nosso sentido, a nossa audição, para ouvir essas pancadas. E quando nós ouvimos essas pancadas, ela cria uma vibração no nosso coração. E essa vibração é que transforma o nosso movimento emocional. Ah, que legal, que show de bola. E para complementar aí a fala de vocês, enquanto vocês falavam, Ana trouxe uma situação de contração, né? E aí você fala também da questão do sentir, que é um verbo que eu trabalho muito aqui no Viés do Ser, né? Porque quem vive sente, não é? Eu parto desse princípio. Se você não tem uma escutativa, que é isso que você está falando aí, eu acho, você não consegue sentir. E quando você não consegue sentir esse movimento externo, se pergunte, você está se escutando? Está se ouvindo? Está sentindo o seu corpo vibrar ou não? E aí, dentro do processo da vibração, eu quero saudar com muito respeito a cabaça do mundo. Que para nós, a cabaça do mundo é o útero feminino, não é? E essa contração mesmo, quando a mulher vai ter um filho, né? O filho está querendo arrebentar a bolsa, olha. Que vem com o quê? Com água. E aí arrebenta a bolsa e ela sente dores, aquela coisa toda, mas depois o que é que vai acontecer? Uma bela obra. Então, que nós tenhamos essa consciência que esses ecos que você fala, que a gente ouve no mar, a gente vai ouvir também no nosso dia a dia de uma forma diferente, né? De um contexto diferente, com um número diferente de pessoas, mas isso também acontece no nosso dia a dia, não é? Então, assim, depois desse processo do romper a bolsa, a contração, a criança nasce, ela muda todo o campo energético, porque é um novo ser que está vivendo. E eu quero aproveitar esse movimento, quando a Ana fala assim, a gente vai contar isso no palco, né? E aí é massa, porque o mar da consciência é revigorar. É essa alegria que vocês estão acompanhando, quem está assistindo, esse movimento dos palestrantes que está indo, do que o material está sendo disponibilizado, para que vocês cheguem nesse palco chamado Mar da Consciência, em Portugal, no Hotel Fênix, dia 14, com toda essa galera, né, que vai chegar com os seus skates e prancha de surf para brincar sério. E brincar no sentir do fazer. Aí é massa, velho. Aí a coisa começa a dar uma melhorada. Então, assim, é muito bom ter isso e ter essa consciência do sentir, porque eu acredito que todos que vão estar lá dando a sua contribuição são pessoas que estão sendo chamadas pelo alto, ou seja, ou pelo alto ou pelo baixo, vamos tirar eu gosto de romper esse movimento, mas pela espiritualidade maior, né? Então, essa célula que eu considero, essa nave, na verdade, aquática, chamada Mar da Consciência, ela vai fazer sentir e contrair muitos úteros para fertilizar nossas outras coisas, né? No biomagnetismo, a gente diz que o homem também tem vagina. Então, homens e mulheres vão ser realmente invadidos por essa célula, né, aquática e que vai fazer você gerar. Então, assim, a geração é que faz o sentir, Edmar. O que é que tu acha disso? Isso pode ter certeza. Cada vez que nós falamos de gerar, nasce aí depois, antes vem do criar, né? Então, existe algo criado. Então, a partir do momento que está criada, como depois gera-se. Então, agora, quando
você colocou essa questão aí da contração que eu achei muito interessante, né? Essa questão do colocar para dentro, colocar para fora, impulsionar, né? Que no fundo tudo isso é um impulso divino, um impulso da vida. Nossa própria respiração, né? Que à medida que cada impulso que nós temos dessa contração, nós estamos gerando mais uma determinada substância, gerando determinado tipo de ar que transforma e vai criando ondas por aí afora. E normalmente nós não estamos muito atentos a isso. O que que nós estamos a gerar, né? Esse barulho, esses sons tremendo que nós ouvimos muito da fora externo, ele está dentro da nossa mente, porque a nossa mente não está aqui focada no verdadeira essência do eu, que é trazer essa leveza toda da vida. Isso é uma forma de gerar novos comportamentos dentro de nós, novos movimentos, para que há impacto para novas ondas, né, para frente. Eu acredito que dentro do mar da consciência, e, é e é muito interessante que normalmente quando nós participamos de congressos, conferências, vemos um tema de todos os temas, todos os palestrantes seguem aquela mesma linha. No nosso caso aqui, nós temos uma provocação muito especial, que é trazer oradores de diversas áreas, que aparentemente que não estão conectados nos assuntos que estão a falar, mas depois, quando vai perceber que isso tudo está focado no desenvolvimento pessoal, na mediunidade, expansão da consciência, espiritualidade, e faz essa conexão de movimentos, ou seja, essa geração de movimento, para trazer aqui um processo criativo do que é o libertar do nosso próprio eu, né? Avançar, unir e seguir para frente. Não é, Ana? Cadê a Isso é, Ana? isso é só um spoiler. Eu fico aqui, ó. Se deixar, eu fico a tarde todinha. Só recebendo. Porque eu sou uma pessoa, eu sou uma privilegiada. Eu estava pensando essa semana, sabe? Eu vivo, eu não piso mais no chão, apesar de eu viver nessa realidade 3D. Mas eu sou carregada pelos anjos, pelos braços. E os anjos são vocês, sabe? Essas pessoas que têm a vida dedicada a despertar da consciência, várias, né? Dependendo da ferramenta, sabe? Mas eu acho isso uma vocação tão linda, um trabalho tão lindo. E hoje o mar, né, o meu trabalho, trazer vocês para se conectarem de lugares geograficamente distantes, mas através dessa ferramenta que não há mais distância, não é? E pessoas que aparentemente ilustres desconhecidos, mas é como o Ben Edmar disse, quando a gente junta todo mundo, e a gente sabe que quem definiu aquela egrégora material dos palestrantes foi uma egrégora espiritual, porque era aquela alquimia própria para aquele momento, né? Tanto é que Recife tem uma alquimia de egrégora, Portugal tem uma, Dubai tem outra, porque o que aquele campo está receptivo, né? Está pronto para receber. Então, minha gente, eu só tenho a agradecer. Não estou terminando a live, não. Só tenho a agradecer e dizer a vocês que, assim, eu hoje tenho 2 ciclos de amizades. São só terapeutas, né? Bruxos, mentores, né? Povo desdobrado, multidimensional. Ó, a minha galera! Ó, meu povo! Eu posso sofrer? Não posso. Ou o campo espiritual. É esse o povo que eu me conecto. Então, o que é que eu vou reclamar? Minha vida hoje é me entregar e levar esse mar a maior número de pessoas, porque a demanda é muito grande. A demanda é grande. Esse planeta aqui demanda, sabe, de oradores, conectores, palestrantes, professores, vocês, né? É vocês mesmos. E estar naquele lugar, eu até estava pensando isso hoje, já é minha palestra, que eu estou dando spoiler. É, ei, palestrar no meio desse povo é desafiador, viu? Mas eu vou. Eu meto minha cara e vou. Jesus disse, né? Quem é tua família? Né? Deixa teu pai e tua mãe e segue-me. E vem seguir o teu propósito. E o que é que eu observo? Nos núcleos, né? De terapeutas e de todos os cursos que eu faço pelo mundo e já fiz. É que as pessoas dizem assim: ah, eu deixei minha família e a minha família agora é essa família espiritual do qual eu faço parte, esse grupo. Pois é.
Será que esse termo família não é um construto que essa realidade criou para você continuar na marola? Será que esse arrebentar é dizer, ok, eu tenho meus núcleos aqui, permanentes aqui, seja Jorge na sua casa, né, de construção espiritual, as suas ovelhas, o seu rebanho. Edmar também tem seu rebanho de ovelhas ali, que está lá na casa do Amparo. Mas e o além-mar? E que tal agora a provocação de cuidar de outras ovelhas que nem são ovelhas? São lobo, lagarto, chimpanzé, lagartixa, mas que também têm direito a descobrirem que é possível. É possível ter uma vida mais leve, é possível ter uma vida mais feliz, é possível se aceitar. Porque a gente sabe que as doenças emocionais, como vocês bem fizeram, está principalmente ligado à não aceitação, ao medo, à culpa, ao julgamento, à comparação. Então, quando eu olho para essa semana eu sonhei com um monte de ovelhinha vindo em cima de mim. Bem fofinhas, coisinhas mais lindas do mundo. Mas essas ovelhas, se a gente não desgarra delas, a gente está criando antimatéria, porque a gente está deixando elas acomodadas com nós. É muito bom conversar com quem já sabe. É maravilhoso. Essa conversa aqui, Maria, isso é uma bênção. Mas, pela demanda que eu percebo, as ovelhas já estão nutridas. Solta as ovelhas. Não é que vai abandonar as ovelhas. Sai daqui, solta. Não. As ovelhas já estão prontas para seguir os seus próprios rebanhos. E vocês, mentores, já estão prontos para criar novos rebanhos, seja lá de que for. Uma arca de Noé misturada, a bexiga lixa toda que for. Entendeu? A demanda é essa, é que Jorge vá para a China, para a Índia, para a Indonésia, para o Paquistão, Edmar vai para Recebo! Edmar vai para Israel, para o Egito, porque é muita gente demandando, muitas almas, vamos dizer assim, né? Esquece a forma, a religiosidade, enfim. É muitas almas demandando de um átimo de luz. Um átimo. Minha gente, isso é um átimo? Não é um átomo, não é um átomo, é assim, uma piscada. E vocês estão sendo convocados para isso, eu estou sendo convocado para isso. É desafiador, minha gente. Arrumar coisa em Dubai, em Portugal, né, Edmar? E arruma quarto, e arruma sala, e arruma não sei o quê, e vai não sei o quê. É desafiador, mas é uma convocação, é um chamado. Porque esse povo que está próximo de vocês, no caso de mim, não, que eu não tenho rebanho, eu tenho um povo que me cerca assim, eu já digo que eu que sou a beneficiada. Eu digo, isso que eu tenho, as outras pessoas também têm o direito de ter. Né? Até porque somos feitos da mesma energia, somos seres multidimensionais, despertando. E o despertar existe. Agora, é muito fácil dizer que as pessoas não querem despertar. A maioria não sabe nem que é possível. Elas acham que o lugar de umbral que elas vivem é o que é dar para ela. Por quê? Porque hoje, muitas vezes, através dessa tela, muitas coisas fictícias e os tais hologramas são vendidos de uma vida que não é vida. É uma novela, é uma ficção. Então, eu levo vocês com muito respeito, muita honra e muita gratidão, porque vocês, antes de conhecimento, vocês levam a verdade. A verdade e o amor. Mesmo que doa e que arrebente. Tá? Eu acho muito legal essa fala quando tu vai finalizando aí, e Falei assim, demais. a verdade e o amor, né? E aí eu deixo assim, até ponto de reflexão, se vocês me permitem, peço licença. Qual a minha verdade? Ou seja, como é que essa verdade ecoa em mim? Eu estou sendo coerente comigo, né? Porque se eu não sinto, talvez eu não esteja fazendo essa coerência. E aí a gente olhando para o espectro da sociedade, você vai ver tantas pessoas se amargurando por amor não correspondido, mas continua ali, né? No limbo, né? E querendo fazer de toda uma história uma falsa história. E aí onde eu questiono essa questão da verdade. Qual é a verdade que você traz para você? Não é? Então, geralmente, a gente olha sempre que a verdade vai estar no outro. Mas essa verdade ela precisa ser conectada a partir do momento que esteja em mim, porque se o outro não disser, se eu tiver esse olhar externo e não tiver primeiramente meu olhar interno, eu não conecto. É a senha de acesso, não é?
Então, eu não consigo fazer isso. Então, quando a Ana diz assim, é muito trabalho, a coisa é muito grandiosa, eu não tenho a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida. Então, assim, para despertar tudo isso, a gente também está despertando e indo ao encontro de uma onda densa que ela já existe há muito tempo. E elevar esse nosso padrão vibratório sinaliza ir para a sua verdade para atingir o amor maior. Porque a gente só consegue fazer isso desse jeito. Pelo menos me corrija se eu estiver errado. Se eu não consigo entender quem eu sou, aonde estou e para onde vou, eu vou ficar na parada, na estação de trem, de ônibus. Todo mundo que passar me leva. Né? Então, observar esse despertar significa você atrair você. O que é que tu pensa disso, Edmar? Diz É que aí. a gente tá filosofando, o pessoal vai achar que a gente tomou alguma coisa. Não, tá certo, e eu faço aqui uma comparação quando nós falamos que existe vários tipos de quebras de ondas, vários tipos de zona de arrebentação, existe várias, por exemplo, uma delas, quando nós falamos da ressaca, né, e o que o Jorge colocou aí, que as pessoas vivem duas realidades. Uma realidade que coloca nas plataformas, nas redes sociais, e que mostra para os vizinhos, para o povo, para aquilo que idealizava, mas não consegue, e outra realidade que é dentro de casa, que, ou seja, acaba criando aqui uma falsa imagem, vai se acumulando ali de uma série de coisas, de séries de conceitos, que muitas das vezes vai fugindo dessa realidade que é o do ser feliz, é transformar tudo para o mais simples possível e não aquilo mais abstrato quando se fala de felicidade. Então, isso, dentro desse fenômeno das quebras aí das ondas, não é, tem um fenômeno que chama-se ressaca. E ressaca é exatamente isso, é quando você já viveu, houve uma quebra de expectativa e essa expectativa vai inflamando daquilo que a pessoa menos viveu e gostaria de viver. Vai acumulando de lixos, até colocar isso para fora. Uhum. E dentro desse movimento também existe a energia dissipada, né, que é quando há essas quebras de ondas, ou ela arrebenta, é que ela serve exatamente para poder aqui dissipar e transmutar essa energia. Que todo o impacto, toda aquela onda do mar, toda aquela volta que ela faz, ela está gerando energia. E ela gera exatamente para tirar aqueles atritos que vamos acumulando aí nessas ilusões. Tem alguém agora há pouco falou sobre, escreveu aqui sobre prisões mentais, não é? Essas prisões são parte dessa ressaca que nós vamos buscando aqui, buscando ali, depois, no fundo, são tudo fugas, são tudo instalado nas nossas crenças que veio aqui através das nossas gerações. Então, o que falta aqui para nós é olhar para dentro de nós e olhar para o outro como na minha própria expectativa, não aquela minha expectativa transferida depositando no outro. Que o outro tem que realizar isso. A minha felicidade está se eu tiver um carro, a minha felicidade se eu tiver um amor com essas características, a minha felicidade está se eu tiver um filho desse jeito. Agora, e essas múltiplas verdades que vocês falaram agora há pouco, é eu entender que a verdade do outro, desde que ele sinta bem, desde que ele está em paz com ele, está tudo certo. Ele não precisa aqui, nem eu preciso de impor a minha verdade para ele, e nem ele próprio. O que pode fazer é como se fosse as verdades de cada um se encaixam perfeitamente, fazendo essa sinfonia da vida, né? E você cria pontos de interseção, né? Esses pontos de interseção, ele vai provocar, no meu entendimento, de você começar a entender melhor comportamentos, né? Alinhamentos do outro, né? Essa busca do entender, esse movimento, né? Olhar para o outro, não com misericórdia, não com submissão, mas olhar o outro com respeito, né? No sentido de dizer, não, ele merece meu respeito, independente de qualquer coisa. Né? O bom e o ruim, né? Isso vai ser resolvido. Agora, eu preciso olhar ele com respeito. E eu quero trazer um exemplo de uma pessoa que eu conheci num evento, no aniversário da vida, e é uma senhora assim,
muito humilde, né? E ela chegou para mim, me abraçou e disse assim: eu gostei muito de você, Jorge. Aí eu disse: que legal, que coisa boa. Eu também gostei de você, que ela é bem assim, expansiva, né? Bem elemento vento, né? E ela transformando todo o ambiente. E aí, agora há pouco, eu mandei uma mensagem para ela, convidando ela para o lançamento do livro. E ela disse: eu estou emocionada porque você lembrou de mim, não é? Então, quando a gente escuta esse depoimento, eu não quero fazer minha autopromoção. O foco está lá no sentimento dela. E aí ela vai dizer para mim que talvez as pessoas não olhem para ela como deveriam olhar. E por uma série de fatores. Por ela não ter um estudo tão avançado, por ela não ter uma classe social favorecida, e uma série de coisas. Então, quantas vezes... E aí é eco, para mim é eco. E aí eu vou explicar o que é o eco, né? Então, assim, quando eu olho para o outro com padrões de classificação, é porque eu não sei a minha classificação. Isso é eco. E aí eu quero deixar essa bomba aí para Edmar e o eco. E Ana Paula, fala aí. Oxe, eu que vou falar. Dá pra Deixa ver para demais. Paula. A Paula é mais experiente que eu. Mas é interessante quando fala aí que eu percebi é eco. Eco ou ego? Eco. É o Eco, eco né? que vai alimentar o ego, né? Eu Exato. acho. Não é? Exato. O eco, quando nós falamos eco, o que que é? São só vozes, né? Elas vão se produzindo, reproduzindo, reproduzindo, até um determinado nível que ela desaparece. Mas vai chegar um tom de vibração que o eco fica tão forte e às vezes pode ser ensurdecedor. E normalmente, quando nós. E o eco também não deixa de ser uma força de expressão de um grito. Que grito que temos dentro de nós, que nós estamos tendo a necessidade de colocar para fora, até que ele se transforme em eco, até que ele se dissipa. E dentro dessa caverna que nós vivemos por aí, né, dentro de nós próprios, há muitas pessoas que estão a gritar constantemente e nós não estamos a ecoar, não, a voz dele não está a ecoar dentro de nós. Só serve como uma parede, vem até nós e devolve. Então, é isso que você colocou, essa conexão, né, de lembrar do outro, de estar no lugar do outro, de perceber com que ela também é tão especial, independente de cada posição social que nós estamos, é uma forma de quebrar essas barreiras do eco e fazer que as nossas falas cheguem a esse coração sem múltiplas facetas, né? Uhum. Com certeza. E eu acho que é um grande desafio do mar da consciência, além desse trabalho, né, que já está sendo feito, é despertar a partir dessa percepção, né, que eu não preciso de filtro para dizer que o outro é bom. E aí, nas minhas oficinas de empreendedorismo, eu sempre comento o seguinte: a gente cruza com alguém na rua e já define a pessoa quem é. A gente tem um raio-x, assim, já é. Né? Você já passou no raio-x, então você vai construir uma série de decodificações de uma coisa hipotética e vai chamar isso de verdade. Ah, eu acho, sim, você acha, você sente. Porque a gente talvez precise entender melhor a semântica dos verbos. Achar é algo que você descobre. Sentir, você vai para o processo do sistema sensorial. É outra história. Achar, eu trabalho só com a parte do meu comando do corpo. Me corrija se eu estiver errado. Eu posso estar errado. Mas quando eu sinto, eu vou mover tato, sabor, cheiro, visão. É um conjunto. E, digamos assim, é a banca da vida. É nosso sistema sensorial. E porque eu quero no achar, já ser o juiz. Então, eu entro no contraponto, não é? Como se a areia quisesse aterrar o mar. Olha, então pode acontecer? Pode, que no universo da natureza qualquer coisa pode acontecer. Agora, quando eu faço isso, vamos imaginar essa possibilidade, eu vou construir o quê? Um planeta desértico, onde eu só vou ter calor e vou ter sede. Né? E aí eu acho que é onde entra essa verdade e esse sentir, que é o grande mar, que está
o grande mar de Edmar, ó, tá vendo? Até rimou esse babado aí, que maravilha, né? Então, assim, observar esse movimento, eu acho que é muito legal, né? Como é que eu vou filtrar o outro se eu não conseguir me filtrar ainda? Aí eu queria escutar a Ana Paula, a nossa Ai, meu chefe. Deus. A pessoa que não tem filtro sou eu. Eu sou a pessoa sem filtro. O meu produto veio sem filtro algum. Pois é. Ó, bom, a coisa é bem profunda, né? Eu observando o ego, a questão de você observar o outro e julgar, a Marcela falou aí, é bem difícil lutar com os nossos egos quando as pessoas que Marcela nos tá cuidam, ótima aí participando. né, ainda não despertaram. Bom, assim, puerilmente, floralmente assim por cima, o que é que eu percebo? A gente vive numa realidade onde o ego se faz necessário, né? Ele é uma ferramenta para o nosso desenvolvimento. Os egos é que nos levam, são os nossos. Quando a gente está atento e perceptivo, os nossos egos é que nos despertam para ir além. É o que eu percebo. Muitas vezes, a gente é levado, tá? A gente é influenciado energeticamente, espiritualmente, através das nossas companhias espirituais, que vêm através dos nossos pensamentos e nossos sentimentos. Então, é uma galera que, de acordo com o que você pensa e você sente, cria um protocolo de avaliação do outro, que também vem com a sua turma. É como se fosse um encontro de gangues. Se olha assim, se olha assado, você avalia. Como a energia é a primeira linguagem, muitas vezes não precisa nem falar. Bateu, aí diz assim, meu santo não bateu. Não, a sua egrégora espiritual. Oi, Paula. Não entrou em ressonância com a egrégora espiritual, as companhias espirituais daquele outro ser. Por que, que a gente muitas vezes vai num encontro, num evento, numa festa, e a gente entra em sintonia com algumas pessoas e outros que parecem nem estavam lá. Se for, você viu fulano? Não viu, não. Mas tem duas outras pessoas que você se conecta. São as egrégoras espirituais ou também os nossos mentores espirituais que dizem assim, para calibrar o seu ego, dar um ajustezinho, você tem que encontrar fulano para haver uma troca. Haver uma troca energética, haver uma troca de aprendizado, haver uma troca. Porque sempre é troca. A gente está aqui, está trocando. Antes da gente abrir a boca, a gente recebe alguma intuição do que a gente vai falar. São as nossas egrégoras se comunicando. E de quem está aqui, né? Carla, Paula, Marcela, há uma troca. Agora, o que acontece? Quando a gente não está... Por que, que é importante o desenvolver da consciência? Não é que é importante. É legal, viu? Eu acho interessante. É porque você fica mais presente, você fica mais autoconsciente, de ser menos sugestionado pela sua turma. E, de repente, trocar de turma. Pessoal, eu mudei meus sentimentos, meus pensamentos, meu conteúdo, e a turma vai ser trocada. Portanto, porque muitas vezes são chamadas quebras de paradigmas. Porque antigamente eu achava, minha gente, por favor, que toda mulher burra, loura, olha, toda mulher loura era burra. Era um paradigma. Era um protocolo que se construiu. Eu estou falando uma coisa bem leve para a gente não entrar em cor de pele, Sim, em questão sim, social, claro, né? claro. Toda mulher loira era dita como com a inteligência mais. Por quê? O protocolo patriarcal construiu, como é um objeto de desejo de um perfil construído atraente do campo sexual, ela não precisava ser inteligente. Ou ela não precisava ligar o HD dela. A presença dela já conectava. E ela conquistava o que ela, digamos, o que ela desejava. Digamos, aí tem as Marilyn Monroe, e sei lá o quê. Mas, com o passar do tempo, foi se percebendo que aquele protocolo estético, como a gente está expondo à consciência, os protocolos estéticos, eles estão se desconstruindo. Agora é mulher negra, mulher gorda, mulher magra, mulher comprida, mulher de todo jeito, e homem também, porque a gente está mais perceptível ao processo energético, está se desconstruindo que toda mulher loura é burra. Eu dei só um exemplo. Então, essa questão do rastrear, do observar e do julgar vai muito mais, sabe?
de um campo energético e de um paradigma construído pela turma que você está. Por isso que o Mar da Consciência é o samba do crioulo doido. Tem tudo. É como se fosse o balaio de gato, é a Arca de Noé, para que essas pessoas comecem a ouvir. Por exemplo, eu vou lá ouvir Edmar, porque eu sou fã de Edmar, de carteirinha, e chego lá e encontro Paula, de vendas. Ah, essa mulher vender, que horror. Ai, meu Deus, no encontro espiritual, que coisa agressiva, nada a ver. E aí eu escuto que ela tem algo que vai somar na minha vida. Ou vice-versa, eu sou do network, sou mais agressiva, eu quero vender, eu quero acontecer. E chega lá de mar, ou Jorge, não, porque os campos, porque o amor, o sentir, a pessoa, poxa, é isso mesmo. Entendeu? Então, assim, é o meu, a minha contribuição, assim, de uma forma pueril. Mas tá com vocês. Contribua demais e Jorge, para fechar a nossa live. Falei demais, minha gente, para ser apresentadora, não é para falar muito. Mas Jorge provoca. Mas eu acho interessante você falar aí sobre essa a questão, né, dos estatutos, das imagens que nós criamos, e da imagem que a sociedade cria, que, aliás, nós somos uma célula da sociedade, e se a sociedade cria, nós também somos parte dessa criação, né? E que esse projeto do ego, né, se nós colocarmos que o ego é apenas uma parte de uma mente que se conecta com o nosso mundo exterior. Mas para se conectar a esse mundo exterior, nós fazemos uma construção dentro do nosso eu, imposta primeiro pelas gerações, pelas culturas. Então, o ego vai se mediando, né, nesse aspecto dentro do ego, dentro do desejo, dentro do superego, até se tornar uma consciência moral. E essa consciência moral é que faz-nos herdar esses estereótipos, como você colocou aí agora há pouco, né? Até a forma de nós olharmos para o outro e confundir a nossa não afinidade ou a nossa não sintonia com a nossa rejeição, porque no fundo, se a nossa rejeição que nós sentimos do outro é porque essa rejeição já está lá dentro de nós e essa rejeição se conectou com o outro que está lá fora, né? Então, e vamos repetindo, reproduzindo esses padrões em larga escala, primeiro dentro da nossa família, depois na escola, colega de trabalho, na sociedade, e depois, às vezes, até como grupos, né, com um bando de carneiros que somos também nessa perspectiva. Então, se você colocou aqui uma situação, um exemplo muito fiche, você falou que é simples, e é verdade, mas, no fundo, essa questão associar a mulher ou o homem com determinados tipos de estereótipo, ainda nós carregamos nesse padrão da mesma forma quando olhamos uma pessoa pseudo-calma, pseudo que fala bem, que é uma pessoa da luz, iluminada e aquela coisa toda. E quando nós observamos que nada disso faz parte, que é só uma vibração temporária que nós estamos a emitir em nossa essência, nós estamos a consumir, deixar consumir constantemente aqui pelas coisas que estão vindas de fora, que não vai nos alimentar em nada, aliás, só vai produzir aquilo que já está dentro de nós. Então, dentro do mar da consciência, dentro dessa questão que você colocou agora há pouco, e aliás, quando eu falo sobre o mar da consciência, é como se nós falássemos assim, as emoções, estar consciente das nossas emoções. Se a água simboliza a emoção, né, e o mar é o conjunto de tudo isso, ou seja, desde o micro ao macro, nós temos essa consciência do que é o mar, que movimenta dentro de nós, aí podemos começar a quebrar esses paradigmas. E o paradigma aqui não é levar a nossa verdade nem a nossa bandeira, é transmitir para o outro aquilo que nós sentimos. E até a forma que o outro faz nos sentir menos positivo ou mal, até a forma de nós colocarmos para o outro, tem uma forma de colocar, ou expulsamos a pessoa da nossa vida, ou então acolhemos ela de forma que ela consiga nos compreender e ter essa empatia. E esse é o desafio, né? Quando nós falamos de tratar do ego, é dessa forma. Que muitos de nós entendemos que o ego é algo mal. Não, o ego tem três partes. Em outro momento, nós poderíamos até falar sobre o que é o ego, né? Dessas três perspectivas. Até nós construímos o eu espírito, o eu perispírito e o eu matéria. O eu corpo físico, o eu mental e o eu espiritual. Que bom, que bom. Beleza, tranquilo, eu concordo com você, né? E aí eu continuo dizendo, no sentido do desafio mesmo, né? Desse mar da consciência para despertar.
E eu quero finalizar aí o processo da minha fala, trazendo essas ondas que a Edmar falou no início, que arrebenta, mas ela vai estar em outras frequências. E entender que, muitas vezes, o ouvir o outro vai entender para nós como é que a gente estabelece esse despertar, né? Ter essa escutativa com o outro e esse olhar observador nos permite olhar para essa pessoa que sou eu também, né? Um espectro ali todo mundo junto e misturado, bala de gato, como a Ana falou, mas eu preciso também entender qual a forma que eu vou conduzir minha comunicação para que eu consiga atingir o público, o meu objetivo maior, que é o despertar. Então, quando eu olho, sinto, observo, eu começo a me conectar sobre um outro parâmetro, sempre estruturado pelo verbo sentir. E aí, quando a gente começa a fazer isso, esses filtros naturais, eles começam a perder muito efeito, não é? Eles começam a perder muito efeito. E aí eu consigo entender o outro melhor, não é? Quantas vezes a gente está no sinal, uma pessoa ali aborda, a gente já vai dizendo assim, não tem um trocado, não. Tu nem ouviu, bicho, cara? Que coisa... Né? Porque a gente já está no instantâneo. Não, não quero, não. Né? É muito comum acontecer isso, né? Pelo menos na realidade do Brasil, Nordeste. Então, assim, a gente nem ouve, não é? A gente nem ouve. E aí, eu acho que esse processo da audição é que vai pegar esse sistema sensorial e vai introduzir, vai melhorar essa escutativa, né? E é isso, e muito massa estar aqui. Eu já ri muito, tá sendo muito maravilhoso estar aí. E já imagino Portugal, essa trupe todo junto e só nas gargalhadas, porque sorrir também é sentir. E é isso. Exato. Edmar, Jorge, na hora que a gente sorri, parece que também a gente se libera, né? Libera muita coisa. É O isso mesmo, é o sorriso, grito. não é? A força da gargalhada é tão intensa, ou até mais forte, eu acho, do que o choro, né? A gente descongela algo dentro da gente, a gente libera, assim, uma Sim, energia. sim. Mas eu prefiro sorrir do que chorar. Com Chorar, nem certeza. de felicidade, não gosto não, que ainda borra meu lápis. Mas de vez Ah, em quando se faz necessário. Aí veio a loira agora, que já tô olhando no cabelo, a loira encarnou. Adoro. Pessoal, muito obrigada, Edmar. Vamos puxar a enxada que o serviço está chamando. Edmar sabe que tem umas reuniões aí. Vamos correr. Jorge, muito obrigada. Sou muito grata pelo campo energético de vocês, pelos mentores. E eu tenho certeza que muitas pessoas vão se conectar, vão expandir, não é? E a gente sabe que além do indivíduo encarnado, todo um egrégora que vai com ele também vai acessar um novo patamar. Muito obrigada, viu? que bom. Fica. Edmar, eu quero fazer uma solicitação para você, com muito carinho, com muito respeito. Se você permitir, eu quero conhecer o espaço do CIS, o trabalho, né, da casa porque, não sei, estão me conectando com esse movimento aí agora e é como se diz assim, eu quero conhecer. Se tu deixar, eu te agradeço. Mas se tu não deixar, eles vão deixar. Vai. Jorge, já é bem-vindo cá em Portugal. Quando chegar cá, mostramos aqui os nossos trabalhos, as pessoas. Oxalá que você tenha a oportunidade de conhecer os membros do grupo do Mediúnico. Olha, a Carla, que está em França, ela também já conhece. E tem aqui a Paula Ferro também conosco. Espero que você vai conhecer essa malta toda, que é uma malta aqui que é um grupo que tem aqui boa onda e está bem disposto e, acima de tudo, compromissado com o trabalho do eu. O eu versus espiritualidade. Então, que mais legal. importante é isso. Que bom, que bom. Então, já é bem-vindo. A Ana já é de casa. Você já está com as portas e as janelas abertas para ti. Nossa senhora, mas só bote a água para eu arrebentar aí, viu? Que eu quero chegar arrebentando. Você que vai chegar Alimentado. arrebentando. Não é? Com certeza, arrebenta e alimenta, né? Então vamos embora. Tô aí, tô na missão, né? Tô na missão não, eu tô na alegria do meu propósito.
Tá na função. Muito obrigado. Muito Beijo. obrigado a Beijo. todos e até breve. Amanhã tem Até daqui a de pouco nós Carla. estamos juntos. É isso. Beijo, Paula. Muito Beijo. grato aí. Valeu, Até valeu, valeu. mais. Beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Obrigado.